Há muito se diz que o Brasil é o país do futuro e que o futuro se constrói com a educação. Mas se a primeira afirmação hoje já é ponto de debate e discussão, para a segunda ainda parece haver consenso. Ao menos em teoria. Na prática, os números mostram um país que envelhece, com algumas mudanças, é bem verdade, mas também com velhos hábitos. No Brasil, mais da metade da população entre 25 e 64 anos não concluiu sequer o nível médio. Continuar estudando nem sempre é questão de força de vontade, mas muitas vezes a boa vontade pode ser justamente a oportunidade para quem, do contrário, seria obrigado a parar. Mas como traduzir boa vontade? Eu nasci na cidade de Curitiba, no Paraná, cresci lá também. A minha infância foi como a de muitos brasileiros, né? Uma condição financeira, social muito precária. Minha mãe, até onde eu sei, terminou a 4ª série, né? E meu pai terminou a 8ª série. Tanto a minha mãe quanto o meu pai começaram a trabalhar muito cedo. Da mesma maneira como eles começaram a trabalhar cedo e não tiveram muita oportunidade de continuar o estudo deles, o ciclo natural, digamos assim, é que eu seguisse nos passos deles. Então, assim, por eu sempre trabalhar também, a perspectiva sempre foi essa, de trabalho e não tanto ligado ao estudo. Apesar dos meus pais sempre me incentivarem, eu vejo assim que muitas vezes era mais importante eu ajudar financeiramente a minha mãe do que eu necessariamente trazer um boletim para casa, que era um boletim bom. Se eu ajudasse ela a pagar a conta de água, a conta de luz, no imaginário dela e no meu também, era muito melhor. Quando você não tem ninguém em se espelhar, fica muitas vezes complicado você imaginar que aquilo dali pode dar certo. Não tinha assim um vizinho, o filho, sabe, de alguém ali que jogava bola ali na rua comigo e que estudou e se deu bem. Não tinha. Meu pai sofria na época com alcoolismo, né? E por muitos anos ele sofreu com isso também. O pai, depois a mãe, né? Que sofreram com isso. Quando você vive em meio às condições sociais precárias, financeiro ruim, numa família que sofre com questões de vício, né? Que a gente lutava ao máximo para pagar a conta de luz, que era o nosso grande inimigo, era a conta de luz lá em casa. Então, assim, quando você junta tudo isso, não era, né? A gente não espera muita coisa, né, de alguém que vem dessa situação. Nem eu mesmo esperava e eu tenho certeza que ninguém esperava muita coisa de mim. Isso tudo que eu vivia refletia na sala de aula. A maneira como a gente vive influencia muito. Ao mesmo tempo, era um contraste que eu vivia, por quê? Porque a escola também me libertava da realidade que eu tinha em casa. E é nessa situação, na minha vida, na minha experiência pessoal, que eu vejo o poder da educação. Por quê? Tudo aquilo que estava ao redor de mim e dentro de mim me empurrava para uma direção. Mas a educação é tão forte que mesmo tudo me puxando para uma determinada direção, eu acabei indo para outra. A partir do momento que eu comecei a valorizar um pouco a mais a educação, que me despertou um pouco mais, a minha vida mudou completamente. A educação transforma, a educação é muito poderosa, mas o que a gente tem que entender é que a educação tem um custo. Tanto para aquele que educa, quanto para aquele que está sendo educado. Na minha vida, esse custo foi financiado por instituições que não tinham nada para receber de mim. A escola do ensino médio, a escola adventista que me deu a bolsa, o que eles iam ganhar me dando uma bolsa de estudos? O que eu podia fornecer para a escola? Nada. Quando eu ganhei a bolsa para estudar na faculdade e cursar o ensino superior, era a mesma coisa. Existia um custo, mas eu não podia pagar. E agora a instituição
me oferece essa bolsa, me dá essa oportunidade, e o que eu podia devolver para eles naquele momento? Eu vejo assim que a responsabilidade do aluno chega até a aumentar, sabe? É por isso que existe muito empenho, muita preparação, muito desenvolvimento próprio e muito tempo colocado nessa aplicação, nesse processo, e uma vez recebido, uma vez que você ganha essa oportunidade, você é responsável não somente pelo teu próprio futuro, mas sim também representar o nome da instituição que lhe estendeu a mão e te deu esse espaço de confiança. Logo após o término da minha faculdade, eu continuei na minha instituição de origem, o NASP, e fiz uma pós-graduação. Em seguida eu apliquei então para várias universidades a fim de continuar os meus estudos dentro agora de um programa de mestrado. E toda a aplicação foi feita no Brasil. Os documentos necessários, todos online. E através das pesquisas minhas mesmo e da afinidade que eu tinha com a linha de pesquisa de algumas universidades, eu acabei aplicando e passei em algumas universidades, entre elas a Harvard. Era uma quarta-feira quando eu recebi um e-mail de que eu havia passado no programa de mestrado. E foi uma alegria muito grande. Eu realmente apliquei, mas não, sabe, você nunca espera realmente que algo tão grandioso assim vai acontecer com você. Eu tinha um receio de aplicar e que aquilo iria ficar por isso mesmo, mas eu acabei passando. E a minha primeira preocupação imediata quando eu recebi aquele e-mail foi: e agora? Como que eu vou pagar? Uns 2 ou 3 minutos depois desse e-mail, eu recebi um outro e-mail dizendo: daqui 2 horas você vai receber um terceiro e-mail, e nesse terceiro e-mail vai estar descrito se você vai ter algum tipo de ajuda financeira ou não. Eu me recordo que foram as 2 horas mais angustiantes da minha vida. Quando o e-mail chegou, para minha surpresa e alívio, eu havia ganho uma bolsa de 100% para vir para cá cursar um mestrado. Eu quase não pude acreditar. Quando a gente olha de maneira retrospectiva, muitas vezes a gente tende a olhar para o produto final, ou no meu caso, aquele que está em andamento agora, né? Então, eu tô aqui na Harvard, eu ganhei uma bolsa de $480 mil, R$1.600.000, uma quantia inimaginável para a grande maioria da população mundial. Mas aquela ajuda que eu ganhei no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação e no mestrado, elas foram tão importantes quanto, ou até quem sabe mais importantes do que esse produto final. Porque sem eu ter aquela base inicial, isso daqui certamente não teria acontecido. E eu não tenho dúvida de que foi graças a essa primeira filantropia que foi estendida a mim, tanto da educação adventista quanto do NASP, que hoje eu estou aqui. E o mesmo ocorreu no doutorado, né? Eu fiquei muito feliz, é uma alegria muito grande. Hoje alguém pode até imaginar assim: nossa, mas a notícia de uma bolsa para o PhD na Harvard deve ser uma alegria muito maior. Mas não é assim que funciona, porque quando eu ganhei a minha primeira bolsa, isso aqui não existia. Então aquela era a minha alegria maior. Quando eu ganhei a bolsa para a faculdade, aquele momento foi a minha maior alegria, porque isso daqui não existia. Então cada etapa da minha jornada acadêmica sempre foi, da minha perspectiva pelo menos, tido com muito apreço e com muita alegria mesmo, com muita gratidão, porque aquele era o momento que eu estava vivendo. A cultura da filantropia, na realidade, é uma cultura de amor para com o próximo. E ela não tem que ver simplesmente com quantidades financeiras, mas ela tem que ver principalmente com a capacidade de transformação de vida, a capacidade de mudar completamente a história e o curso da vida de uma pessoa. Eu hoje estou cursando meu PhD e uma vez formado eu pretendo voltar para o Brasil e lecionar na universidade que um dia me acolheu. Eu pretendo também, dentro em breve, essa é a minha grande esperança, de poder contribuir também na formação de outras pessoas, se possível até mesmo
financeiramente. Meu nome é Luan Henrique e eu sou um filho da educação adventista.